Bom dia, tudo bom, gente? Desculpa a ausência dos vídeos, sabe o que é? A formatura do meu filho caçula, terminando o ensino médio, nós estamos na festividade, e aí, assim, né, não dá pra gente gravar, não deu pra eu gravar, porque eu tava com casa cheia, nossa, e assim, comemorando, né, só nas festas. Mas a gente acha um tempinho. E vamos lá, tema de hoje, gente, me pediram para falar que as pessoas não engolem muito bem a questão da pessoa falar que ama e vai embora, e abandona, e, né, e segue a vida, né? Segue o barco, como dizem, né? E como foram os dois que me pediram, tanto mulheres me pediram para falar, né, dos homens que tomam essa atitude, como os homens me pediram para me falar das mulheres que tomam esse tipo de atitude. E eu fiquei pensando, né, assim, como que eu poderia fazer isso? E aí eu decidi, não sei se vai dar certo ainda não, mas eu decidi fazer os dois juntos. Num vídeo só. E aí, por que eu decidi isso? Porque são motivos diferentes, distintos, percebe? Vamos lá. Homens. Vamos começar pelos homens. O cara ama a mulher, mas ele fala pra ela que ele vai embora, que ele vai largá-la, que ele vai tocar a vida dele sem ela, ok? E ele vai. Junta tudo e sai de casa, né? E deixa essa mulher. E passa-se um tempo, essa mulher que escutou o cara falar que a ama, olha bem, ela começa a saber e começa a ver o cara com um monte de mulheres embaladas, né, aproveitando a vida e, né, ele andou e foi. E aí a mulher pira, né, porque como assim? Como que o cara diz que me ama, vai embora e de repente, em seguida que ele sai de casa, o cara já tá nas baladas, já tá com um monte de mulher, tá com um monte de coisa e, né? Que história, que amor é esse? Né? A mulherada pensa isso. Vamos por etapa. Não sou homem, mas assim, na minha vida, os longos tempos que muitas experiências que eu tive na minha vida e assim, muitos amigos do sexo masculino que vêm falar comigo e tal, e eu conversas, né, e a gente acaba aprendendo um pouco. E assim, o que eu percebi nesses contatos que eu tive, né, com o sexo masculino e que até abordamos esse tipo de conversa para poder entender. Olha bem, que conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que os homens, muitas vezes, esse tipo de sentimento de amor assusta. E assim, os homens, eles são movidos por vários motivos. Primeiro, por exemplo, idade. Às vezes o cara é muito novo, casa muito novo, e aí não teve tempo de ter experiências na vida, né? Aquela coisa que a gente fala do aproveitar a vida, né? Que é essa zoação, né? As baladas. Olha só, o cara de repente entra numa de sentir falta disso e de querer provar isso. E aí ele vai provar disso no tempo errado, né? Ele tinha que ter provado lá atrás, mas lá atrás ele casou de repente, né? E aí ele foi obrigado pela situação a ter um comportamento
que seria o comportamento de hoje. Então, é aquele que está vivendo a situação na época errada, né? Olha bem, esse é um exemplo. Pode ser um caso. Ele pode amar essa mulher e ele entra nessa confusão emocional e psicológica ao mesmo tempo, por ele não entender o próprio sentimento. Então, ele precisa de ir, cair na noite, na noitada, como se diz, na balada, cair nessa pegação de cada hora com uma, para ele viver isso. E aí ele confirma o sentimento de amor pela mulher que ele largou e volta. Ou ele percebe que ele estava enganado, porque ela era a única que ele tinha tido de repente, e aí ele pega e vê que não era aquilo, ele estava confundindo. Então aí ele segue o barco, percebe? Outra coisa, às vezes ele está passando por problemas assim, às vezes é no trabalho, às vezes é na profissão, às vezes é na carreira, às vezes é até com a família, olha bem, até com a família. Homem, eu já falei isso em outros vídeos, homem não sabe abrir várias caixas, então, se ele está com um problema e a mulher começa a porrinhar muito, querer que ele seja aquele cara que vai falar com ela, porque o homem comporta diferente. Geralmente o homem, quando ele tem alguma coisa que o está incomodando, em geral o homem entra numa caverna, né? Ele entra no mundo dele e ele vai resolver o mundo dele. Depois ele volta, né? Ele sai da caverna e volta para o social e volta para a mulher. Mas no primeiro momento ele entra para a caverna para resolver o problema. A mulher não, a mulher sai falando, ela sai desabafando, ela sai pondo para fora, ela, né? É diferente. O homem não. O homem ele se fecha, igual uma concha, né? A ostra, a pérola tá ali dentro. Então assim, e a mulher não entende. Então para ele sair dessa pressão, porque ele já tá de repente sofrendo uma pressão com o problema que está gerando essa caverna dele, esse isolamento dele. Então, aí vem a mulher que começa a buzinar e querer aquelas cobranças, aquelas brigas, muita confusão, muito estresse. Ele, mesmo amando, ele de repente sai até ele resolver este problema, para depois ele pensar em retornar para ela, né? Então, assim, outra coisa, então só aí já dei 2 motivos distintos, né? E bem distintos, né? Olha só. Um, que ele não aproveitou na época certa, o outro, por ele ter algum problema, então ele sai mesmo amando. Terceiro motivo que o homem sai, né, da relação, mesmo amando a mulher. De repente, olha bem, a mulher ganha mais do que ele, financeiramente. Então aí ela é a provedora da casa. Ele não consegue, pela criação dele, pelos valores e princípios que ele trouxe de geração para geração da família dele. Olha bem. Então esse homem, muitas vezes, ele não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue aceitar essa situação dela ganhar mais, dela prover a casa e ele não, ele se sente meio que fracassado, apesar de não ser, mas é problema dele, não é a mulher que coloca isso nele, é ele que se cobra demais nesse ponto. Então ele não consegue viver com essa situação. O que acontece? Ele acaba indo amando. Ele não deixa de amá-la, mas ele sai e vai embora. De repente ele vai tentar se superar sozinho, para depois ele voltar e voltar para ela, né, porque ele amava, mas ele voltar mais, ganhando mais do que ela, sendo na cabeça dele superior, certo? Então, 3 motivos do homem. Outro motivo do homem, então já foi a questão do homem que não aproveitou na época certa, casou cedo demais, de repente amando, mas ele tá com problema e a mulher tá cozinhando na cabeça dele, então ele sai para poder resolver primeiro, né?
terceiro. A mulher ganha mais do que ele, né? E tem um quarto ainda, tem um quarto motivo para o homem. Ele, de repente, ele ama essa mulher, né? Ele ama essa mulher, mas de repente ele não sabe dividir o mesmo ambiente com ela. E aí, de repente, ele propõe para ela, cada um ficar na sua casa e ter uma relação um pouco diferente, né? Mas cada um com seu espaço para viver bem, e ela não aceita. Ele ama essa mulher, mas não dá certo junto, porque ele não aceita, de repente, a invasão da mulher no espaço dele, no mundo dele. Ele quer ter esse espaço dele, ele quer ter as coisas do jeito dele, e ela, de repente, é outra maneira, ela não aceita. Então, entra esse conflito, e nesse conflito, olha bem, nesse conflito todo, de repente, uma solução, ele vai, né, para lá e vai ter a vida dele, e ela com a dela. Os dois estão juntos, se amam, continuam juntos, mas ele sai de casa, percebeu? É outro motivo, né? Então, esse é um outro tipo de relacionamento. Mas esse ainda continua junto, né? Mas aqui o foco aqui é falar quando o cara vai e parte para, né, tocar uma vida sozinho, como se diz, uma carreira solo, né? E a mulher, vamos ver a mulher. Por que a mulher, de repente, mesmo amando o homem, ela sai e vai embora? E de repente ela troca ele por outro ou cai na balada. Primeira coisa, tem muita mulher que não sabe lidar com a separação. Não é questão de ego, é questão da mulher não saber lidar. Ela fica pensando assim, e agora? Porque por mais que a mulher seja uma mulher independente, autossuficiente, dinâmica, não existe essa parada, mesmo que já não tenha mais uma relação amorosa entre o casal, não existe essa paradinha para a mulher de que assim, ele foi embora, a fila anda e eu vou pegar outra amanhã. A mulher não é assim, a mulher ela é mais emotiva, a mulher ela é mais presa aos costumes, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela foi criada da mesma forma que o homem é criado. Eu brinco muito da diferença que a gente tem, por exemplo, de quando um menino faz seus 12, 13 anos. Antigamente, o que o pai fazia como prêmio para o garoto? Que entrava na aborrecência, né? Qual que era o presente que o garoto ganhava? O pai levava para o puteiro, para ele perder a virgindade, para ele transar com aquelas mulheres que ganham a vida, né, as prostitutas. Levava ele para uma prostituta, para ela ensinar tudo pro garoto. E já a filha? Não, a filha chegava nos 15 anos virgem, fazia baile de debutante. Então, são criações diferentes. Então, assim, são costumes diferentes. E a mulher, então, ela tem aquela sensação assim, nossa, eu fracassei, eu não consegui manter minha família. Entendeu? Minha família acabou minha família e separou, né? E não é por aí. Então a mulher leva um pouquinho mais de tempo. Claro que tem aquelas que, né, que são reações. Aí eu falo que são reações. Por que são reações? Porque cada mulher reage de uma maneira. Tem aquela mulher que separa e ela cai mesmo com pressão na gandaia, né? Vai aproveitar tudo, né? Tem aquela que vira assim, de uma gata borralheira, quando separa, ela vira Cinderela, porque ela passa a se cuidar, ela passa a se produzir, ela, né, dá aquele up nela que pessoas até pensam assim, nossa, o cara que estava destruindo a vida dela, né? Porque ela, olha a guinada que ela deu na vida dela depois que separou. E tem aquela que ama e que se destrói, né? Se acaba, cai em depressão, fica doente, por aí vai. Mas tudo isso são emoções. A mulher é levada por emoções, né? São reações emotivas. E
muitas das vezes impensada. Olha bem, a mulher ela faz impensadamente, ela não consegue equilibrar o raciocínio, a parte racional com a parte emotiva, né? Então aí ela fica naquela coisa assim, por isso que tem que a gente fala assim, tem muita mulher assim que cai na balada, cai na noitada, aí vai lá, fica com o cara, né? Dá bola, paquera, aquela coisa toda e tal. Mas tem muitas que às vezes não conseguem ir até o final, finalmente, não conseguem, né, ficar mesmo para valer com o cara. Tem outras que ficam, mas na hora que chega em casa, que tá sozinha, cai no pranto, no choro, né, aquele desespero. Então, assim, são reações muito emotivas, né? Mas o principal da mulher, quando a mulher, mesmo amando um homem, ela larga esse homem, né, para ter outro tipo de vida, em geral, é incompatibilidade entre os dois. Quando a mulher vê que não tá batendo tic-teco dos dois, né? Quando tá dando choque, né? Aquilo que ela quer, ela não tá sendo satisfeita, não tá sendo realizada. Aí ela cai fora. A mulher tem essa coisa de buscar, né? Isso quando estou falando daquela que cai fora, é aquela que larga. E por que ela tem essa coragem de largar e tem outras que não têm essa coragem? Quando a mulher é muito independente. Quando a mulher é muito independente, quando a mulher é muito dinâmica, quando a mulher é muito resolvida com ela mesma. Quando a mulher ela se coloca num plano superior, que é o que a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer, e principalmente quando a mulher ela sabe muito bem o que ela quer. Aí se esse homem que está com ela não corresponde, a mulher ela cansa de bater na tecla só, a não ser que ela dependa do cara, que ela, né, que seja aquela mulher submissa, né, que viva aquele relacionamento mais tóxico, né, onde ele é mais dominador, aí ele vai conseguir mantê-la, mas do contrário, se a mulher é uma mulher top, cara, ele não consegue não, a mulher cai fora mesmo, sabe, ela, ó, zarpa. E assim, a mulher é mais difícil amando ela largar um homem. Só faz isso se o cara fizer como se diz, uma mercadoria muito, né, uma merda muito grande mesmo, né? Vamos dizer lá a palavra. Se ele pisar na bola feia, ela larga. Do contrário, a mulher ela tende a persistir. Aí você pode falar comigo assim, Raquel, mas toda mulher ama assim. Eu falei, gente, aqui o caso do assunto aqui é quando a mulher ama. Eu não tô falando da interesseira. Tô falando da mulher que ama o homem. A mulher que ama o homem e abandona esse homem, olha bem, e ela termina a relação com ele, é porque é incompatibilidade, não está dando certo. Então, às vezes a gente prefere, amando a pessoa, separar, mas preservar aquele sentimento gostoso, aquele carinho, aquele afeto, aquela consideração, o amor mesmo que a gente sente pelo homem, do que a gente persistir naquela relação e ela se desgastar a um ponto que aí não sobre nada. Percebeu? Então, assim, a mulher tem essa coisa, o homem não. O homem, ele vive uma coisa de cada vez. Ele não tem emoção. Ele ama, mas ele não tem esse conflito, razão e emoção. Ele age pela razão. Então, olha bem, ele sente amor, é emoção. É um sentimento que ele tem. E está dentro dele.
E ele sai da relação com esse sentimento dentro dele. Mas ele age pela razão. Olha bem, na primeira situação, ele prefere aquela que eu falei que ele quer ir aproveitar porque ele casou muito cedo, não aproveitou a vida, aquela coisa toda. Ele prefere, por ele amar essa mulher, ele prefere sair da relação e viver para ver, do que ele trair essa mulher, ele se manter na relação e paralelamente ele querer viver isso para ele ver se ele... Então ele prefere, por respeito, por amor, por consideração a essa mulher, ele age com dignidade. Então ele quer viver, mas ele não deixa de amá-la. E isso é a maior prova de amor que eu acho. Outra atitude, quando ele está com problema que a mulher fica... Para poupar essa mulher, ele prefere, por amor, ele prefere sair da relação, resolver o problema dele para depois ele voltar. Percebeu? Então, o homem, ele age, ele considera a emoção, mas ele age pela razão. A mulher, não. A mulher, ela cria essa confusão da razão e a emoção dentro dela, entendeu? Ela cria, eles se misturam, eles, sabe, estão juntos. A mulher não distingue essas duas coisas. Então, por isso que os motivos da mulher são diferentes dos motivos do homem. E por isso também que quando a mulher, mesmo amando, sai de uma relação, em sua grande maioria das vezes, ela não sai e arruma um monte de coisa em seguida, não. Ela vive o luto pós-separação, para depois ela ir. Entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela não separa a razão e a emoção. O homem separa. Então, são motivos distintos, motivos diferentes. Mas, em todos os dois casos, o amor entre os dois acabou? Não. Não necessariamente. Agora, esse amor pode ter se transformado e eles não terem percebido enquanto estavam juntos, e aí, quando eles se separam, que eles percebem que aí a coisa não era, olha bem, pode acontecer. Então, tudo isso é uma coisa assim, eu digo que tanto o homem quanto a mulher, quando eles amam de verdade. Eles são autênticos, são verdadeiros. Tá certo? Não estou aqui falando dos pistoleiros, de ambos os sexos. Estou falando de amor verdadeiro, de pessoas dignas, de pessoas íntegras, de pessoas honestas com elas mesmas e com o outro, né? Então, assim, é desse tipo de pessoa que eu estou falando. Né? Aquela pessoa que respeita a pessoa que está com ele, né? Com quem ele foi ter esse tipo de relacionamento. Entendeu? Mas, assim, eu admiro todos os dois. E eu não jogo pedra em quem vai viver uma situação dessa, quem toma uma atitude dessa. Eu acho que não tem condenação. Eu acho que no relacionamento a dois, a gente tem que pensar que são duas pessoas que tiveram histórias para trás diferentes, vieram de origens diferentes, de mundos diferentes, né? Tem personalidades diferentes, tem hábitos diferentes, costumes diferentes e que de repente estão juntos. Isso pode dar certo? Pode. Isso pode não dar certo? Também pode. Então, tem que procurar aquilo que vai se ajustar aos dois. Né? E isso não quer dizer que não ame, quer dizer que de repente ama, mas que não, junto, na mesma casa, não rola. Tá certo? Então, para você que fica, um bom dia. E eu não acabei minhas festividades ainda não. Então, assim, se eu não conseguir um horáriozinho para eu postar mais um aqui, gravar mais um para vocês me desculpem. Mas, com certeza, domingo eu volto. Com força total. Beijo. Tchau.